A paz de Cristo, meus queridos. A mensagem de hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Amém? É do versículo 1 ao 12, mas eu vou ler alguns versículos só, para você entender aqui a história. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Jeosafá era filho do rei Asa. Aí o rei Asa morreu e Jeosafá reinou no lugar do pai dele. E fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá. E pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Baalim era um deus dos demônios que eles cultuavam. Aí, versículo 4. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presença a Jeosafá e teve riquezas e glória em abundância. Amém? Aqui Jeosafá, quando ele tomou posse do reinado que o pai dele morreu, e ele tomou posse do reinado que antes era do pai dele, uma das primeiras coisas que ele fez, os locais, as terras que o pai dele tinha tomado, que passaram a pertencer à cidade de Judá, porque Jeosafá era rei de Judá, ele colocou gentes de guerra em todas as cidades fortes de Judá. Ele colocou guarnições na terra de Judá, nas terras de Efraim, tá entendendo? Todas as terras, enfim, que o pai dele deixou, ele colocou homens de guerra e colocou guarnições, para evitar que essas mesmas terras fossem tomadas novamente pelo inimigo. Amém? Isso trazendo representação nos dias de hoje, meu querido. Tá entendendo? Isso é feito através da oração. Essas guarnições que aqui fala que Jeosafá fez no passado para proteger aquelas terras, ele colocou homens de guerra, gente de guerra nas cidades fortes e colocou guarnições. A guarnição que aqui está falando para os nossos dias de hoje é oração. A batalha nos dias de hoje que a gente trava é uma batalha espiritual. Lembra que Jesus Cristo na cruz do Calvário já derrotou a todos os nossos inimigos. Ele já derrotou a enfermidade. Ele já derrotou a inimizade, a inveja, o olho grande, as brigas, as confusões, a miséria, as dificuldades. Mas saiba que no reino espiritual existe uma luta tentando impedir da gente tomar posse daquilo que é nosso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos nós. E a palavra de Deus diz que lá ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Tudo que nos traz a paz, Jesus carregou para que a gente tivesse paz. Amém? Só que nós vivemos também uma vida espiritual. E o inimigo, o diabo, ele tenta nos atacar espiritualmente. Muitas vezes ele tenta colocar enfermidade na vida das pessoas, doença, pessimismo, dúvida, medo. Tá entendendo? Ele vai tentar agir para cada pessoa de uma forma diferente. Se ele tenta te conhecer um pouco. E muitas pessoas acabam abrindo a boca, falando demais e se revelando a Satanás o que ela tem mais medo, o que é que ela não acredita. Certas coisas a gente fica só entre a gente e Deus e ora só em espírito com Deus.
O que o Satanás souber da tua vida, se ele souber que tu tem medo, tá entendendo, de enfermidade, doenças, ele vai tentar colocar isso na tua vida. Lembra que o que mais o Jó temia foi o que aconteceu a ele? Jó, ele era um homem amado por Deus, era um homem rico, tá entendendo? Os filhos dele eram filhos bem-sucedidos. A Bíblia conta que todos os dias os filhos dele tinham uma festa em cada casa dos filhos. Assim, um dia tinha na casa de um filho, no outro dia na casa de outro, no outro dia na casa de outro, e todos eles se reuniam. Eles tinham uma completa união. Eles tinham amor, tinha prosperidade, tinha união, tinha muitos servos. Amém? Mas Jó, ele olhava e via tudo isso, ele era feliz. Tá entendendo? Era grato ao Senhor por olhar e ver a casa dele em completa paz. Mas ele temia no coração dele que aquela paz acabasse. Ele temia, tá entendendo? Quando olhava e via os filhos dele felizes, ele temia. E ele sempre, tá entendendo? Fazia sacrifícios a Deus pelos pecados que os filhos poderiam cometer. Era tipo fechando a brecha espiritual da vida dos filhos dele. Mas só que chegou um dia, por causa do medo dele, foi a ferida que o diabo usou para quase destruir a vida de Jó. Jó não foi destruído porque o Senhor não deixou, porque Deus tinha planos na vida de Jó. E Deus, está entendendo, permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, tocasse nos filhos de Jó, mas não deixou que o Satanás tocasse na vida de Jó. Amém? Então, Jó, ele permaneceu em meio a tantas lutas, dificuldades, questionamento, dúvidas, mas ele permaneceu na presença do Senhor, meu querido, minha querida. Amém? E isso agradou muito a Deus, porque o Senhor conhecia o coração dele e sabia que isso ia acontecer. Amém?